Fala galera, beleza? Tudo certinho com vocês? Professor Gusta para fechar a Maratona Enem. Olha só, eu tava aqui acompanhando o chat de vocês. E aí, como vocês ousam achar que a live começou atrasada porque eu estava atrasado? Eu sou o inimigo da live, inimigo do horário, inimigo da pontualidade. Rapaziada, assim vocês me decepcionam. Eu cheguei aqui na empresa já tem mais de 1 hora. Você sabe que assim, ó, a outra live acabou e aí a gente tem que dar um tempo pro Vitão organizar as coisas, deixar tudo nos conformes para que a gente possa fazer a live sem nenhum problema. Então eu já estava aqui, estava vendo vocês no chat me xingando, falando que eu sou o inimigo da pontualidade, o inimigo da live, o inimigo do riso. Agora eu quero ver vocês se redimindo aí, hein? Eu quero ver vocês sentando o dedo nesse like para se redimir, para eu sair daqui feliz. Eu não sou o inimigo da pontualidade. E eu vou entregar minha aula para vocês em 1 hora certinho, não vou atrasar, eu sei que vocês estão cansados, mas vamos fechar bem, né? Não adianta nada você começar bem, se não encerrar bem, fechar cheio de energia, cheio de esperança e alegria nesse coração para detonar na prova do Enem. Então vem comigo porque a gente vai fechar falando de um assunto importante que é a genética e a biotecnologia. A genética molecular também e a parte da genética mais moderna, que é a biotecnologia, que é o foco do Enem, na verdade, tá? E é isso que a gente vai ver. Deixa eu ver ali, ó. Pá, Ia não, aumento pro Gusta, Gusta boladão, lindão das paródias, Gusta fofinho. Será que o Gusta vai cantar hoje? Vocês vão cantar comigo, vamos lá, hein? Bora, rapaziada. Teve gente que falou aqui, ó, o Gusta foi cortar o cabelo de novo. Pô. Vamos lá, galera, vamos lá. Taraná, taraná. Seguinte, começando então a nossa live, está valendo! Olha só, primeira coisa que vocês precisam ter em mente é a molécula da vida. A molécula da vida é o DNA, é o ácido desoxirribonucleico, DNA. Uma sigla em inglês, né? Se fosse em português, vocês sabiam que lá em Portugal eles não usam siglas em inglês? Então seria o ADN, o ácido desoxirribonucleico. Opa, ora pois. Então aqui a gente usa o DNA e o RNA, e eu queria que vocês entendessem aqui a Constituição. O DNA e RNA são polímeros, né? São moléculas grandes formadas pela junção de nucleotídeos. O que é um nucleotídeo? Todo nucleotídeo é formado por um fosfato, tá aqui o fosfatão, tudo igual, tá? Todo nucleotídeo tem fosfato. Todo nucleotídeo tem um açúcar, uma pentose, que é um açúcar de 5 carbonos, e essa vai dar uma diferença de DNA e RNA, né? Você sabe que o RNA vai ter um açúcar chamado ribose, o DNA tem um açúcar chamado desoxirribose, e a base nitrogenada, que a gente já vai falar um pouquinho sobre elas. Existem 5 bases ali, 4 no DNA, 4 no RNA. Então esse é um assunto que o Enem gosta bastante de cobrar, porque o DNA é fundamental para a biologia, né? Então nós temos ali, ó, o DNA é uma dupla fita, lembra? Modelo dupla hélice, de Watson, Crick e Franklin. Não esquece da nossa querida Rosalind Franklin, que fez as imagens para que Watson e Crick descrevessem a dupla fita, dupla hélice de DNA. E você sabe que nessa dupla hélice de DNA, nós temos sempre as bases de uma fita conectadas às bases de outra por ligações de hidrogênio, as famosas pontes de hidrogênio. Sempre um T ligado a um A, um C ligado a um X. Então, água tônica, cerveja gelada. Você tem vários macetes para isso aí. Quando eu estava na escola era Aguinaldo, Timóteo e Gal Costa. Se eu falar para você Aguinaldo, Timóteo e Gal Costa, quase ninguém vai saber quem são. Então, água tônica, cerveja gelada, você sempre vai lembrar que é o A com T, o C com G. Beleza? Eu queria outra coisa de você aqui, ó. O Enem uma vez cobrou uma questão e ele falava que para duplicar um DNA você precisa primeiro separar as duas fitas, né? Separar as duas fitas ali.
e que para separar as duas fitas é preciso romper as ligações de hidrogênio. Aí ele deu 5 alternativas, A, B, C, D, E, com 5 exemplos de duplas fitas de DNA e perguntou qual era a mais difícil de ser quebrada, a mais difícil de ser separada. E o que mudava entre uma fita e outra? O número de ATCG que tinha. Tá, mas que diferença faz isso? Faz que entre a adenina e a timina são 2 ligações de hidrogênio. Tá? Entre o A e o T são 2 ligações de hidrogênio. Entre o C e o G são 3. Então o que é mais fácil de quebrar? 2 ligações ou 3? Claro que são 2. Então quanto mais ligações AT, mais fácil, porque menos ligações de hidrogênio. Quanto mais duplinhas citosina, guanina ali, ficaria mais difícil. O Enem facilitou, você não tinha que decorar quantas ligações de hidrogênio são, porque ele falou no enunciado. Mas vai que não fala. Se não fala, você vai lembrar sempre que, ó, tenho 2 amores, tenho 2 amores. Tenho entre a timina e a adenina, são 2 ligações de hidrogênio. Tenho 2 amores, olha que lindo. Beleza? DNAzão velho de guerra, então DNA formado por nucleotídeos, o RNA também formado por nucleotídeos, mas quando você pega um RNA, você sabe muito bem que ele é uma fita simples e outra diferença está nessa base aqui, né? O DNA tem a timina, o RNA não vai ter a timina e ele tem no lugar a uracila. Tranquilidade? Então, o RNA tem uracilo, o DNA tem a timina, o RNA é uma fita simples, o DNA é uma fita dupla, o RNA tem o açúcar que é a ribose, o DNA a desoxirribose. Tranquilinho, né? Fala pra mim aí se não é tranquilo a diferença entre DNA e RNA e as questões perguntam e você vai mandar bem, né? Vamos lá, papá. É tranquilo ou não é? É, né? Começou, ó, tem gente que falou que começou mais cedo, ó, e tem um pessoal antes dizendo que eu tava atrasado, olha só, não. Tranquilidade, né? Começou agora, tem muito assunto aí, tem muito assunto. Like pro Gusta. Bora lá então. Então tá tranquilo. Se tá tranquilo, fechou. Agora olha só, vocês queriam música. E já que pra gente vai começar a genética já dando uma animada, vai ser o seguinte, ó. Essa música é uma paródia, obviamente, só que infelizmente nós não podemos colocar a base, o fundo, da música original, porque senão o YouTube vai derrubar a nossa live, rapaziada, porque tem direito autoral. Então vamos fazer o seguinte, vamos botar uma base de um funkzão aqui aleatoriamente, o Vitão já tá lá, ó, pronto para dar o play, e aí eu vou botar essa base e nós vamos cantar uma paródia de genética, e a música original é a música da Ludmilla, Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E é pra gente chegar chegando. Mas antes, já volto. Vem comigo, ó. Gene, alelo igual é condição homozigota e diferente só na heterozigota. E o dominante se expressaria, o recessivo se calar. Gene, alelo igual é condição homozigota e diferente só na heterozigota. E o dominante se expressaria e o recessivo se calar. O Mendel sacou tudo, os gametas são puros e na meiose os fatores dividirão. A parental procria, a F1 se cria e o genótipo é a combinação. E o fenótipo agora é o que eu consigo enxergar, mas às vezes se transforma, o ambiente pode alterar. Gene, alelo igual é condição homozigota e diferente só na heterozigota. E o dominante
se expressaria e o recessivo se calar, gene. Alelo igual é condição homozigota e diferente só na heterozigota. E o dominante se expressaria e o recessivo se calar. Pode fechar o áudio aí, Vitão, para que eu explique para eles ali, ó. Ó, vocês viram que, pô, não foi nada fácil tentar encaixar essa letra naquela batida ali, né? Ó, não vai me chamar de inimigo do ritmo, porque era uma batida que eu nunca tinha ouvido na minha vida e eu tive que tentar encaixar um negócio. Não foi fácil, velho. Não foi fácil. Pô, podemos? Deixa eu tirar esse correntão mafioso aqui. Ó, tem um áudio de fundo aí, né? Vocês estão ouvindo, né? Ah, agora sumiu. Pronto. Deixa eu tirar aqui pra voltar a ficar com cara de professor, né? O Vitão tá me sabotando, vocês estão vendo isso, né? Não é a primeira vez. Mas é que hoje ele tá nervoso, o Vitão tá nervoso, que hoje tem Bahia e Grêmio. Hoje o time dele decide o seu futuro na Série A do Campeonato Brasileiro, então ele tá meio tremendo ali, com a mãozinha tremendo. Então é o seguinte, vamos lá, galera. Eu quero que você entenda isso aqui, ó. Deixa eu explicar para você rapidinho. Então você sabe que existem alguns conceitos genéticos e a gente vai ver no próximo slide o conceito de gene. Ele é importante para a genética, né? Claro, a genética estuda genes. Então você tem aqui, quando os alelos são iguais, nós chamamos de homozigoto. Lembra? Azão, azão, azinho, azinho, isso aí é uma condição homozigota. Diferente é heterozigoto. E o dominante é aquele que consegue se expressar, né? Numa condição homozigota, o dominante é aquele que consegue se expressar. Quem é que sacou tudo? Papai Mendel. O Mendel sacou tudo. Os gametas são puros. E na meiose os fatores dividirão. Lembra que o Mendel não chamava de genes ainda, ele não conhecia isso, né? E aí o que acontece? Tá aqui, ó. Na hora da formação dos gametas rola a meiose. E cada gameta recebe um fator, então vai ter metade dos gametas carregarão azão, a outra metade o azinho, isso é meiose, a separação dos fatores é a primeira lei de Mendel, os gametas são puros, belezinha? A parental procria, geração parental. Lembra? A F1 é a geração de filhos. Então tá aqui, ó, geração parental, imagina você tendo esse cruzamento aqui, e aí a F1, ó, 100% heterozigoto. O genótipo é a combinação. O genótipo é esse aqui, ó, são os genes. E o que é o fenótipo? O fenótipo é a manifestação daquele genótipo, né? Às vezes é uma manifestação visual, então você consegue enxergar os genes se expressando, né? Só que esse fenótipo pode ser alterado por fatores ambientais. Lembra que existem algumas características que podem influenciar na expressão dos genes. E aí você modifica o fenótipo, sem ter modificado o genótipo, né? Beleza? Então esses são conceitos genéticos importantes. Tá, vamos lá. Beleza. Tá, massa. Tudo certo? Tá, fechou. Então olha só, agora chegou a hora de falar sobre conceitos. E aí eu vou te passar duas coisas. Primeiro a gente vai dar uma olhada rapidinho nos conceitos que eu falei aqui. Depois nós vamos fazer umas questões. Eu quero ver se você tá manjando de genética mesmo, tá? A gente vai fazer questões. Eu vou querer que vocês deem a resposta aí no chat pra mim. Então vamos lá. Seguinte. O que é um gene? Um gene é um trecho de DNA, tá? Um pedaço de DNA, uma sequência de DNA responsável por algum tipo de característica, por produzir uma proteína que vai dar alguma característica. Então nós temos o gene que produz a insulina. Daí tem que ver se ele vai produzir a insulina corretamente ou não. O gene que produz a melanina. Então tem o gene da cor do olho, cor do cabelo, às vezes são vários genes combinados, mas enfim. Para cada característica que nós temos, aquela informação está nos nossos genes. O que são alelos ou genes alelos? São as variações de um gene.
Os alelos são aqueles genes que ocupam posição correspondente num par de cromossomos homólogos. O que é cromossomo homólogo? Quantos cromossomos nós temos? 46. Só que não são 46 cromossomos aleatórios. 23 vieram do pai e 23 vieram da mãe. Então significa que nós temos pares de cromossomos. Então se a gente pegar o cromossomo número 1 que veio do meu pai e o cromossomo número 1 que veio da minha mãe, e a gente der uma analisada neles, eles têm o mesmo tamanho, o mesmo formato, os mesmos tipos de genes. O que significa isso? Que nas mesmas posições, que são chamadas locus gênico, que é um lugarzinho no cromossomo onde o gene está localizado, nós temos genes para as mesmas características. Isso é chamado gene alelo. Então imagina aqui, ó, o gene para o formato do nariz. Gene para o formato do nariz. Digamos que o meu pai tenha me enviado um gene qualquer, que eu vou chamar de Nzão, para ter um narigão. E a minha mãe tenha me mandado um Nzinho. Então eles são genes alelos, eles ocupam a mesma posição em cromossomos homólogos, eles são variantes, variedades de uma mesma característica. Então tipo sanguíneo, eu recebi o Izão A do meu pai, o Izinho da minha mãe. Então isso são alelos, beleza? Alelos. Bora. Ei, ô galera, vamos parar de zoar futebol aí, hein? Foca aqui, ó, foca na genética, porque o futebol não vai te ajudar na prova de domingo e a genética vai. Beleza? Então vamos lá. Genes alelos. Agora, eu quero ver se você é bom mesmo, tá? Está mandando bem. E se não tiver ainda, que bom que você está na live, porque a chance de você aprender a fazer isso e se cair alguma coisa muito parecida na prova de domingo, você vai acertar. Então vem comigo, ó. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas nas definições a seguir. Tananana é o conjunto de toda a informação genética de um organismo. É o 1. 2. Tananana é um trecho do material genético que fornece instruções para a fabricação de um produto gênico. 3. Tananana é a constituição de alelos que o indivíduo possui em um determinado loco gênico. E a 4. É a correspondência que existe entre códons e aminoácidos relativa a uma sequência codificadora do DNA. Caramba, hein? Que definição confusa, mas é uma das mais importantes para a prova do Enem. E eu quero ver se você conseguiria acertar essa questão. Vou ficar aqui do lado do chat, já esperando a resposta de vocês. Deixa eu ver se vocês estão mandando bem mesmo. Olha só, hein? B. Vocês gostam, né? Vocês gostam do B de Bosque das Mansões. B de Bosque das Mansões. Será que é B de Bosque das Mansões? É B, rapaziada. B. Então vem comigo, olha só. O que é o genoma? Se eu falo assim, o projeto Genoma Humano, que foi tão importante, né? Que foram mapeados os genes da espécie humana. Então o genoma é o conjunto de toda a informação genética de um organismo, tá? Toda a informação genética de um organismo é chamado de genoma. O que é um gene? É um trecho do material genético, lembra? É um pedaço de DNA, uma sequência de DNA, que fornece instruções para a fabricação de um produto gênico. O que seria esse produto gênico? Uma proteína. Então o gene ele tem uma informação para que você produza uma proteína. O que é a constituição de alelos que o indivíduo possui em um determinado local? É o genótipo dele. Então eu falo para vocês assim, ó, o meu sangue é A. Isso é o meu fenótipo, tá? É a maneira como os genes se expressam. Só que para eu ter o sangue A, tá lembrado que existem duas possibilidades de genótipo, né? O indivíduo pode ser homozigoto, Izão A, ou ele pode ser heterozigoto, Izão A, Izinho. Então são dois genótipos diferentes que vão resultar um mesmo fenótipo. Por que isso acontece? Porque o Izão A, o alelo do sangue A, é dominante sobre o Izinho, que é o alelo do sangue O. O meu caso, por exemplo, eu sou assim, ó. Eu estou aqui. Eu recebi um alelo do sangue A do meu pai e um alelo do sangue O da minha mãe. Como é que eu sei isso? Porque minha mãe é sangue O. Então ela é Izinho. Ela só tinha alelo O.
para me mandar, o izinho para me mandar. Beleza? Então isso é o genótipo, é a constituição de alelos que o indivíduo possui em um determinado loco gênico. Tranquilidade? E a última, cara, esse conceito de código genético eu preciso que você entenda. Próxima questão é Enem, e o Enem cobrou isso aqui, e existe muita confusão com o termo código genético. Olha lá, ó. Código genético é a correspondência que existe entre códons e aminoácidos relativa a uma sequência codificadora no DNA. Eu já vou explicar um pouquinho melhor, nós vamos passar para uma outra questão que fala também disso, e eu quero que você saia daqui sabendo e sem erro o que é um código genético. E você vai ver que muitas vezes o código genético é falado de forma errada. Até em notícias que você vê aí, principalmente falando de variantes novas de coronavírus, tá? Tem informação errada e fala que é uma alteração no código genético do vírus, tá? Calma aí, vamos ver o que é esse tal código genético. Para você mesmo, que já acertou, todo mundo matou aí, B de bola, quero ver essa. Um estudante relatou que o mapeamento do DNA da cevada foi quase todo concluído e o seu código genético desvendado. Chamou atenção para o número de genes que compõem esse código genético e que a semente da cevada, apesar de pequena, possui um genoma mais complexo que o humano, sendo boa parte desse código constituído de sequências repetidas. Nesse contexto, o conceito de código genético está abordado de forma equivocada. Olha só, a questão falou, o enunciado falou que o conceito de código genético está abordado de forma equivocada. Cientificamente, esse conceito é definido como? Então, qual seria o conceito correto de código genético que foi utilizado de maneira equivocada pelo estudante lá no enunciado? Quero ver se vocês vão acertar essa também. Tô ouvindo B, ó. A galera que não sabe sempre chuta B, né? Quem não sabe chuta B. Ó, um monte de gente colocando A. Tô vendo B, já vi E, B, A, B. Vamos lá então, vamos lá. O que é o código genético? Olha na questão anterior, vamos ver como o conceito de código genético ele foi descrito, é a mesma coisa, mas foram usadas palavras diferentes, né? Olha como é que ele chamou o código genético na questão anterior. Tá aqui, ó. Correspondência que existe entre códons e aminoácidos, relativa a uma sequência codificadora de DNA. E olha só, trinca de nucleotídeos que codificam os aminoácidos. São duas formas diferentes de definir a mesma coisa. Porque o que é um códon? Um códon é uma trinca de nucleotídeos. Então você tem, por exemplo, um códon aqui, do RNA mensageiro aqui, o G, CCC, AAA, CCA, coisa assim. Ó. Quando o ribossomo, né, ele vai fazer a leitura daqui, imagina que isso aqui é um RNA mensageiro, foi produzido lá no núcleo através de uma informação que existia de um DNA lá do núcleo da célula. Quando o ribossomo vai fazer a leitura para produzir uma proteína, ele vai ler de 3 em 3, né? Você lembra que ele vai ler de 3 em 3? Cada 3 nucleotídeos desse, cada trinca de nucleotídeos é chamado códon. E aí existe uma tabela que é chamada tabela do código genético, que é a tabela de códons. E através dessa tabela você vai procurar lá o A, o G e ver qual aminoácido é trazido até o ribossomo, que seria no caso a metionina. Você vai ver na tabela, é bem fácil procurar na tabela, né? E sabe o que é o mais interessante desse código? Então o código genético está errado aqui, ele não falou, DNA da cevada foi quase todo concluído e o seu código genético desvendado. Galera, o código genético já foi desvendado há muito tempo. Ele é universal. O código genético vale para basicamente qualquer ser vivo. Então, o A, o G significa a mesma coisa para o meu ribossomo do que para o ribossomo de vocês, do que para o ribossomo de uma samambaia, do que para o ribossomo de um ganso australiano, do que para o ribossomo de uma bactéria causadora do botulismo. O código genético é universal. As trincas de nucleotídeos significam a mesma coisa, trazem sempre o mesmo aminoácido. E é essa informação que nós temos que ter em mente para entender
um dos mais importantes conceitos da biotecnologia, uma das mais importantes ferramentas da biotecnologia e que já caiu várias vezes na prova do Enem, que é o DNA recombinante, tá? É o DNA recombinante. Então sim, quem assinalou A tá totalmente correto. Parabéns aí, porque a maior parte. Ó, botou ali, ó, universal, ó, a Gabriele botou universal e degenerado. Boa, boa. O que é código genético universal? Aquelas trincas, para qualquer tipo de ser vivo ali, vão significar a mesma coisa. Degenerado é porque às vezes você pode ter diferentes tipos de códons com informação para o mesmo aminoácido, né? Então pode ser, legal, hein? Legal, gostei do termo aí. Código genético é universal e degenerado. Bora! Galera, chegamos no momento mais importante para o Enem, tá? Quando a gente fala de genética, é claro que pode aparecer alguma questão de genética mendeliana, mas você entende que quando a gente tem um tempo limitado, mais vale a gente se basear o quê? Em frequência de questão. É muito mais frequente uma questão de biotecnologia, que basicamente nunca fica fora das provas, do que uma questão de genética mendeliana de azão azinho. Que pode aparecer, pode, mas biotecnologia cai direto. E aí você não pode perder uma questão de biotecnologia. Vai ser aquela questão que as pessoas que estão estudando para o Enem já viram várias vezes, porque sabem que sempre cai. Uma genética mendeliana, como cai bem de vez em quando, vai ser uma questão que provavelmente, se cair, vai ser um nível mais difícil e tal. Então não dá para perder a questão assim. Então bora lá para a gente entender que a técnica DNA recombinante é fenomenal. E é muito fácil de entender pelo nome o que ela significa. Ó. DNA recombinante. Você está combinando DNAs diferentes. Você está pegando um trecho de DNA e inserindo em outro. Por que você faz isso? Lembra que o DNA tem uma informação? O DNA carrega informação para produzir alguma coisa. Então, se você quer que um indivíduo produza algo que ele não tem informação para produzir, você pode introduzir dentro da célula dele, misturar o material genético daquele indivíduo, uma informação para que ele produza. Então, ele não produz uma proteína qualquer porque ele não tem informação no DNA para produzir isso. Mas se você pegar a informação e der para a célula dele, ele vai conseguir produzir. Isso, ó, o objetivo da técnica DNA recombinante é essa, é bem simples. Mas aí eu queria que você entendesse um pouco como é feito e os possíveis usos e de que maneira a prova do Enem costuma abordar esse aspecto. Então vamos lá. O exemplo mais clássico, e não tem como a gente fugir dele, tá? É o da insulina, o da bactéria que produz insulina. Não tem, é o exemplo mais clássico de todos. Então imagina, você sabe que existe uma doença chamada diabetes mellitus, onde o indivíduo ele não vai conseguir retirar o açúcar do sangue corretamente. Diabetes mellitus tipo 1 é uma doença onde o indivíduo ele não consegue produzir insulina. Então a gente chama essa pessoa de insulinodependente. Ela precisa dia após dia receber insulina, injetar insulina, tá? Para poder ter uma vida normal. Antes da técnica de DNA recombinante, a insulina era retirada de porcos. Nós precisávamos retirar a insulina do porco. Obviamente isso era um trabalho muito grande, era um processo caro, a insulina não era lá exatamente igual e tal. Então era muito ruim fazer isso, mas era o que se tinha na época. Quando veio a técnica de DNA recombinante, olha só a maravilha acontecendo. Foi retirado um plasmídio bacteriano. Lembra que a bactéria, ela tem ali um DNAzão dela, que é o DNA circular, assim, né? E pode apresentar um trechinho extra de DNA, um plasmídio. Eles pegaram esse plasmídio da bactéria e introduziram nesse plasmídio, misturaram, juntaram esse plasmídio o gene humano da insulina. Peraí, professor, o que é gene mesmo? É um pedaço de DNA que carrega uma informação para que seja produzida uma proteína. Então a gente retirou o DNA, o gene, por exemplo, da insulina humana e misturou ao plasmídio bacteriano. É isso que você está vendo na imagem, ó. Pega o gene da insulina, ó, e faz aqui o quê? Ó? Mistura, coloca, junta no DNA da bactéria. Só que eu queria duas coisas que você ficasse atento. Vai que o Enem cobra uma coisinha um pouco mais específica. Não é tão hábito, mas vai que cobra. O que seria a coisinha mais específica?
Tá vendo que para você misturar os dois DNAs aqui, primeiro você teve que cortar, né? Tirar um pedaço do DNA da bactéria, tá vendo aqui, ó? Pum, cortou aqui, ó, separou e abriu caminho. Para abrir caminho, você vai precisar de uma enzima de restrição para fazer isso, ó. Enzima de restrição, também chamada de endonuclease, tá? Endonuclease de restrição. Ela vai cortar, ela funciona como se fosse uma tesourinha de DNA. Então, cortou, abriu um espaço, agora eu posso pegar o gene da insulina, o gene que eu quero introduzir naquele novo indivíduo, e ligou os dois. Para ligar, você também precisa de uma outra enzima para fazer essa conexão. E eu vou colocar aqui, ó, o nome é DNA ligase. Então, para fazer a técnica de DNA recombinante, basicamente você precisa de duas enzimas. Uma para cortar o DNA e abrir espaço, e a outra depois para conectar o gene de interesse naquele plasmídio ali. Beleza? Enzima de restrição, DNA ligase. E agora você acabou de produzir um DNA recombinante, um plasmídio que recebeu um gene que ele não tinha. E o mais maravilhoso de tudo é que quando você coloca esse plasmídio dentro da bactéria, ela vai passar a pegar toda a informação que está aqui para produzir proteínas, incluindo a informação que está no gene que ela recebeu. Tá, professor, mas peraí, uma bactéria consegue pegar a informação do gene da insulina e produzir insulina? Ela entende que aquilo é insulina? Para ela a informação é a mesma? A gente não acabou de ver que o código genético é universal? Então, sim, é a aplicação do código genético universal na prática. Se eu pego esse gene, você já deve ter visto, vamos ver, você já viu que alguns cientistas fizeram ratos que brilham no escuro? Rato que brilha no escuro. Como é que eles fizeram isso? Eles pegaram um gene de águas-vivas, tem umas águas-vivas bioluminescentes, né, que produzem luz, pegaram esse gene que faz com que ela produza luz e inseriram no genoma de ratos de laboratório. E aí eles produziram ratos que brilham no escuro. Então a técnica de DNA recombinante é isso. A gente vai ver daqui a pouco de que maneira as questões cobram, mas eu quero que vocês entendam as possibilidades dessa técnica, tá? Essa técnica, por exemplo, permite que você crie os alimentos transgênicos. No Brasil hoje, basicamente toda a soja que a gente planta e milho e tal é transgênico. O que é um transgênico? Um transgênico é alguém que recebeu genes de uma outra espécie, através dessa técnica aqui, ó, DNA recombinante. Imagina que nós sejamos produtores de soja, tá? Então a gente produz soja, só que existe um problema na nossa plantação de soja, que é todos os anos, essa nossa plantação de soja, ela é atacada por um inseto. Tem uma praga que devora boa parte da nossa soja e com isso a nossa produção cai um pouco. Aí imagina que os cientistas descubram que existe uma outra planta que produz uma substância que espanta esse inseto, uma substância que é ruim para esse inseto. E eles descobrem onde no DNA daquela espécie está a informação para ela produzir essa substância. O que dá para fazer? Dá para nós produzirmos em laboratório uma soja e introduzir o gene da outra espécie nela. Agora a nossa soja faz o quê? Produz uma substância que espanta o inseto. A lógica de um transgênico é esse. Por que você cria um transgênico? Você quer inserir genes de interesse, genes que façam a sua planta ter uma característica que ela não tinha. Produzir uma substância que espanta inseto, ser mais resistente ao clima, ser mais resistente a agrotóxico. E aí que tá, isso é um transgênico, tá? Que é uma outra, vou dar o último exemplo, hein, para você não dizer que vai ser pego desprevenido pela prova do Enem, hein? Mosquito transgênico. Mosquito da dengue transgênico. Você deve ter visto que foi liberado no Brasil para comercialização. Lá nos Estados Unidos, na Flórida, depois de anos de embate na justiça, foi liberado isso aqui. Existe uma empresa britânica que criou machos de Aedes aegypti transgênicos em laboratório. O que esse macho faz? Esse macho carrega dentro dele um gene que foi inserido nele, ele não tinha, né? Carrega um gene que quando ele encontra a fêmea e se reproduz, esse gene é passado para as larvas e as larvas não conseguem atingir o estágio adulto, ou seja, as larvas morrem durante o estágio larval.
Qual é a lógica de fazer isso? A lógica é soltar esses machos na natureza, torcer para eles se reproduzir com as fêmeas, passar o gene para as larvas e aí as larvas morrem. E aí você bloqueia a reprodução do Aedes aegypti. Cai tanto no Enem o Aedes aegypti, né? Vetor aqui de dengue, zika, chikungunya. Agora só me responde no chat uma coisa para eu passar para o próximo assunto. Por que a empresa britânica criou machos transgênicos em laboratório, machos, e não machos e fêmeas? Por que ela vai soltar na natureza machos e não fêmeas transgênicas? Responde aí para eu passar para o próximo. Quero ver a resposta de vocês. Tô esperando, hein? Ah, a galera tá voando! Voando! Ó, é o seguinte. Uma pergunta boa, não sei quem foi agora, mas depois eu respondo. Vi uma pergunta boa. É isso, galera, porque assim, ó, só a fêmea é hematófaga, só a fêmea suga sangue. Faz sentido. Você aceitaria uma empresa chegar ali e falar pra você assim, ó, o seguinte, eu tô aqui com 1 bilhão de mosquitos pra soltar do lado da sua casa. Pode ser? Pode ser? Na camaradagem, na amizade aqui, eu solto 1 bilhão de mosquitos sugadores de sangue. Ninguém ia aceitar isso. Então eles soltam machos porque os machos não são hematófagos. Tá? E aí ele vai se reproduzir com a fêmea, depois da reprodução o macho morre, a fêmea bota os ovos também morre, os mosquitos têm um ciclo de vida curto, né? E aí, sim, fizeram testes no Brasil, eu vi alguém colocando aqui, em 2010 fizeram um teste na minha cidade, fizeram algumas cidades do Brasil, boa, e perguntaram assim pra mim, uma pergunta bem interessante, professor, essa enzima de restrição é a Cas9? Olha só como tem gente que está muito na pegada do estudo. Você sabe que existe uma técnica chamada edição genética, até comento um pouquinho no finalzinho, que usa uma enzima para cortar, né? Usa uma enzima para cortar um pedacinho e substituir um gene com defeito e tal. E é chamado Cas9. Sim, a Cas9 é uma enzima de restrição, tá? Existem vários tipos de enzima de restrição. Elas são enzimas que foram descobertas nas bactérias. Nós não temos naturalmente essas enzimas e a gente usa essas enzimas para cortar DNA, tá? Sim, a Cas9 é um tipo de enzima de restrição, é uma tesourinha de DNA. Boa! Isso, CRISPR-Cas9. Boa, galera, vocês são bons demais, hein? Olha só o frango bombado! Frango bombado, frango bombado. O frango bombado, olha só, olha essa imagem. 1957, 1978, 2017. Galera, é óbvio que essa imagem não representa o mesmo frango, né? Um frango que nasceu em 1957 e ele tá agora assim em 2017. Você não achou que fosse isso, né? Tá de sacanagem, né? Um frango idoso ali. Não. O que acontece? Eu trouxe essa imagem para te mostrar um conceito que muita gente confunde, que é o de melhoramento genético. Melhoramento genético não significa manipular o DNA, editar transgênico, DNA recombinante. Não, galera, não é transgênico. Melhoramento genético são técnicas de embriologia, de reprodução, ali, de seleção, utilizadas para aumentar a frequência de alelos desejáveis. Pá, como assim? Eu não entendi, professor, não entendi. Pensa comigo. Imagina que nós somos produtores de frango e nós queremos produzir frangos bombados, frangos monstros, para vender, porque tem mais carne e a gente vai ganhar mais dinheiro. O que a gente faz, né, cara? Professor, dá bomba pro frango? Não, né? Daí ele vai morrer, né? Dá anabolizante pro frango? Não. O que é feito, tá? Você tem ali um cruzamento, aí nascem vários pintinhos. Alguns pintinhos, geneticamente, têm características que fazem com que eles cresçam mais do que outros. O que você vai fazer se você quer, com o passar das gerações, frangos bombados? Você vai selecionar aqueles maiores filhotes, vai fazê-los crescer e vai cruzar só aqueles que você quer. Então que são cruzamentos selecionados, é uma seleção artificial. Isso é um melhoramento genético. Sabe, é assim, ó, é a gente cruzar variedades de plantas que produzem mais, ficar só cruzando elas só, para que ela aumente a produtividade. É você... Os cães de raça, cara. Chegou um momento histórico que a pessoa queria criar um cachorro ultra mega micro motherfucking toy que cabe no bolso da camisa. E aí o que ele fez? Ele pegava aquela ninhada de filhotes,
O menorzinho ele cruzava com outro que era menorzinho, cruzava com a sua mãe, com o seu pai, com o seu menorzinho. Aí nascia de novo, o menorzinho de novo era cruzado. E assim vai por sucessivas gerações, até que você aumente a frequência daquela característica que você quer, todo mundo nascendo pequenininho. Isso é melhoramento genético. Não tem a ver com DNA recombinante, não tem a ver com transgênico, tá? É isso, galera. Por isso que essa questão aqui vai ser importante para nós, vem comigo. Instituições acadêmicas e de pesquisa no mundo estão inserindo genes em genomas de plantas que possam codificar produtos de interesse farmacológico. No Brasil, está sendo desenvolvida uma variedade de soja com viricida ou microbicida capaz de prevenir a contaminação pelo vírus causador da AIDS. Essa leguminosa está sendo induzida a produzir a enzima cianovirina N, que tem eficiência comprovada contra o vírus. A técnica para gerar essa leguminosa é um exemplo do que? Responde para mim. Essa daqui deixa eu analisar. B de Bosque das Mansões. Eu nunca mais boto B, velho. Porque daí acerta quem sabe a resposta e acerta quem chuta. Porque vocês sempre chutam B, né? Já tô ligado na de vocês. Próxima vez eu vou trocar. Não posso mais botar o B. Pô, a galera falou ali, Vitão, tá duro, hein? B de Bahia. Bora Bahia. Pô, aí é duro, hein? Ó, então vamos lá. A técnica, é isso, galera. E sabe como é que você respondia essa questão? Você respondia essa questão aqui, ó. Instituições acadêmicas de pesquisa estão inserindo genes em genomas de plantas. Então você insere no genoma da planta um gene que tem informação para que ela produza uma coisa que ela não produzia antes. Isso é a técnica de DNA recombinante. Isso criou ali uma planta transgênica, entendeu? E ela vai produzir agora um viricida, cara, um microbicida que previne a AIDS. Olha só que loucura, você inseriu o gene nessa planta. Isso é transgenia. Perfeito, lindo, maravilhoso. Ó, fizeram pergunta por que não pode ser terapia gênica, tá? Por que não pode ser terapia? Terapia gênica é quando você insere um gene em alguém para tratar uma doença que ele tem ali, uma condição que ele tenha. Isso seria uma terapia gênica. Não foi o caso aqui. Aqui você produziu uma planta transgênica ali, uma planta que recebeu um gene para que ela produza uma substância. Depois você pode usar essa substância para tratar alguém, mas terapia gênica é quando você insere um gene em alguém para tratar alguma... Nós vamos falar sobre terapia gênica. Você achou que numa aula de biotecnologia não teria terapia gênica, achou errado. Isso aqui é uma aula completa, isso aqui é para você chegar gabaritando a prova de biologia. Então vem comigo. Transgenia, vocês são bons, vocês acertaram. Olha só, parece que foi combinado, mas não foi. Eu li uma pergunta. Ó, vamos lá, vamos explicar. O que é conjugação? Ó, hibridismo. Pediram para eu explicar as outras, eu explico, ó. Hibridismo. Hibridismo é quando você mistura duas espécies. Você cruza duas espécies diferentes criando um híbrido. Não foi isso que fez. Você não cruzou uma outra espécie com essa planta aqui. Você só inseriu um gene. Beleza? Então isso não é um hibridismo. Hibridismo é se você misturasse duas espécies inteiras. Metade dos cromossomos de uma, metade de outra. Isso é um híbrido. Beleza? Então não é aqui. Conjugação. Conjugação é uma reprodução que você encontra em bactérias, por exemplo. Quando você tem uma bactériazinha, tá aqui uma bactéria, aí ela vem e, ó, transfere um pedacinho do seu plasmídio para outra bactéria. Isso pra gente é péssimo, tá? Mas pra bactéria é maravilhoso. Ela consegue pegar um gene que confere resistência a antibiótico e passar para outra, para que elas aumentem a variabilidade genética. Isso é a conjugação. Não foi isso que o enunciado escreveu. Também não foi o melhoramento genético, né? A gente acabou de ver o que é o melhoramento genético. É uma seleção de características vantajosas que você quer ali, de interesse. Vai ficar cruzando planta com outra, cruzando até que aumente a frequência. Beleza? Tá explicado aqui todas. Gostaram? Estão satisfeitos? Viu só? Eu consegui captar ali uma pergunta. E é difícil, né? Porque tá rapideiro ali. Mas vamos lá. Olha só, galera.
Vamos falar um pouquinho de terapia gênica? Vamos falar um pouquinho de terapia gênica. Porque não é melhoramento genético, eu expliquei ali, né? Talvez tenha com um delayzinho ali, mas eu expliquei, tá? Melhoramento genético é só cruzamento, seleção artificial ali e tal, e ali você inseriu genes. Não é melhoramento genético, isso aí é transgenia. Galera, terapia gênica. Terapia gênica, terapia gênica. Olha qual que é a lógica da terapia gênica. Imagine você que uma pessoa... Vamos voltar para o nosso diabetes, que é um exemplo que eu nem gosto bastante, tá? Imagina a pessoa tem diabetes tipo 1 ali, porque ela tem um gene defeituoso que não produz insulina. Então as células beta do pâncreas não conseguem produzir insulina por um defeito no gene. Qual que é o tratamento hoje para essa pessoa? Ficar injetando insulina, tá? Beleza, que bom que existe. Mas e se tivesse um jeito de nós curarmos isso? Como? Se tivesse uma maneira de nós introduzirmos dentro das células beta do pâncreas daquela pessoa genes saudáveis. Já que ela tem genes que não funcionam, e se a gente conseguisse, né, inserir genes saudáveis? Isso é a terapia gênica, olha que maravilha, vem comigo. Primeira coisa que eles fazem, tá? Então imagina que seja lá o pâncreas, a célula dele tem defeito. Então a primeira coisa, você retira as células desse paciente. Tira algumas células do pâncreas que tem defeito, que tem um gene defeituoso. Tira essas células de lá. E aí no laboratório, você vai fazer o quê? Você vai inserir genes saudáveis para a insulina, para que aquela célula agora passe a ter uma informação correta. Só que para inserir genes numa célula, às vezes você pode contar com a ajuda de alguém. E existe alguém que pode nos ajudar muito bem. O vírus. Caramba, vai usar um vírus para ajudar? Claro. Qual é a especialidade do vírus? A especialidade de um vírus não é entrar em células e jogar o material genético dele lá? Então você vai fazer isso. Você pega um vírus e coloca dentro desse vírus o gene que você quer que ele introduza nas células. Sabe aquele gene saudável da insulina que você quer colocar nas células do paciente? Você vai, manipula um vírus em laboratório e insere o gene dentro dele. E aí faz o quê? Ó, vírus, agora é contigo. Pega esse vírus e joga lá no laboratório sobre as células do paciente que você retirou. O que o vírus vai fazer? O vírus ele vai entrar nas células, vai misturar aquele genezinho que você queria que ele colocasse lá. Agora, você tem células do paciente, que foram retiradas do paciente, mas carregando um gene saudável. O que você fez? Essa é uma célula transgênica, concordo? Porque ela recebeu um outro gene ali, ó. Mas aí, a partir do momento que você injeta de novo as células no paciente, lá dentro do pâncreas dele, lá que seja, se ele conseguir passar a produzir insulina corretamente, porque esse é o objetivo, né? Você tratou uma doença, seria o diabetes, inserindo genes saudáveis. Terapia gênica. Galera, terapia é tratar alguma coisa, né? Algum problema. Terapia gênica é tratar algum problema enfiando genes. Concordam comigo que o nome faz todo sentido? Isso é uma terapia gênica. Olha que incrível que fizeram em São Paulo. Então tá aí, ó. Tive isso aí num episódio de Grey's Anatomy. Não, ó, Amanda, o diabetes, tá? Eu dei como um exemplo, se isso fosse possível, tá? Isso não é feito para tratamento de diabetes. Imagina que se eles inserissem um gene, eu vou te dar um exemplo que foi feito e é maravilhoso, tá? É maravilhoso, é incrível. Olha lá. Em 2019, tá? Caiu uma questão, caíram questões de alguns vestibulares sobre uma técnica revolucionária que foi para curar câncer. Foi feita aqui na USP, cara, e eles pegaram o seguinte, foi uma técnica desenvolvida aqui, tá, no Brasil. Brasil, é nós, ciência brasileira na veia. O que eles fizeram? Eles retiraram, a pessoa estava com um estágio avançadíssimo de câncer. Células tumorais são células que por algum motivo, elas têm uma capacidade de escapar dos nossos sistemas de defesa. Porque geralmente quando alguma célula está errada, o nosso sistema imune detecta e mata aquelas células, para que ela não vá para frente. Só que células tumorais, de alguma forma, elas escapam dessa patrulha do corpo, dessa defesa. E aí o que os cientistas pensaram? Peraí. E se nós
retirássemos glóbulos brancos desse paciente e em laboratório inseríssemos um gene nessas células e esse gene tem a informação para que a célula produza, ó, então retira a célula do paciente, insere um gene e esse gene tem informação para que a célula produza receptores de membrana e esses receptores são especializados em se ligar em células tumorais. Olha a pira da técnica. Eles em laboratório pegaram as células, os glóbulos brancos do paciente, introduziram um gene que fazia com que ela reconhecesse células tumorais, como se tivesse instalado um GPS para a célula tumoral dentro da célula dele. Fizeram o que com essas células? Multiplicaram essas células em laboratório e introduziram de novo no corpo do paciente. E aí ficaram monitorando com o passar do tempo para ver se dava certo, se essas células de fato começavam a reconhecer os tumores e atacar. Essa técnica foi chamada de CAR-T cell, tá? Por que CAR-T? Porque era linfócito T. Era um linfócito T, que é o centro de comando. Pegaram esses linfócitos T, inseriram genes de reconhecimento de células tumorais e injetaram as células no paciente. Por que o nome é terapia gênica? Porque você quer tratar um câncer enfiando genes dentro de alguém. E o que aconteceu? 3 meses depois, os tumores começaram a regredir todos, começaram a ser destruídos, atacado. Ele recebeu alta do hospital, estava em estágio terminal, metástase pelo corpo inteiro. Deu certo, galera. Deu certo. Claro que é uma técnica nova, ela foi muito cara, custou mais de $400 mil. Então é inviável você aplicar isso, mas é um início. Você entende que as tecnologias vão se desenvolvendo, vão barateando e tal? Olha que maravilhoso. Cara, isso é demais, velho. Isso é demais. Só que deu um problema, tá? Deu um problema porque essa pessoa, infelizmente, depois que ela recebeu alta, alguns meses depois ela acabou falecendo num acidente de trânsito. Aí é muito azar, né? É muito azar. A pessoa recebe um tratamento revolucionário, consegue lá se livrar de um câncer por terapia gênica e acaba sofrendo um acidente de trânsito e vem a falecer. Aí é duro, né, velho? É duro. Mas enfim, olha só, Enem PPL 2019. Cara, presta atenção, porque assim, eu sei que teve um pessoal que ficou meio decepcionado com a prova de geografia, porque ela não tinha gráfico e mapa, que é o que o pessoal queria ver, né? Mas a prova de biologia sempre tem algum gráfico, algum esquema, alguma tabela, alguma... Então, provavelmente vai ter, tá? Então vamos ter fé, confia que geralmente vai ter uma imagem, um gráfico, uma tabela para você interpretar. E olha só isso aqui. A sequência de etapas indicadas na figura representa qual processo? E aí você vai ver aqui, ó. 1. Coleta e cultivo in vitro das células do paciente. Então você retira as células do paciente e vai cultivar, vai fazer com que essas células se multipliquem e tal. 2. Transdução com vetor carregando o gene terapêutico. Olha só, então ele está usando um vetor que está carregando um gene terapêutico. Olha o nome que a questão deu. Gene terapêutico. 3. Seleção e expansão das células com o gene terapêutico. Então nesse negócio aqui, ó, ele usou um vetor. Vetor é alguém que pega algo de um lugar e leva até outro, sabe? O Aedes aegypti é o vetor da dengue. Por quê? Porque ele pega o vírus da dengue de uma pessoa e coloca em outra. Isso é um vetor. Eu estou usando um vetor para inserir um gene terapêutico, um gene de interesse onde? Nas células desse paciente que eu tirei do corpo dele. Seleciono as células que receberam aquele gene e depois reintrodução das células modificadas no paciente. Pego essas células que receberam o gene terapêutico e introduzo de novo no paciente. Como é que é o nome desse processo? Cara, você entende, velho, que assim, ó, eu sei que conceitos genéticos podem confundir e tal, mas a terapia gênica é você enfiar genes em alguém, introduzir genes em uma célula para tratar alguma coisa. E ele até deixou claro aqui, ó, gene terapêutico. Então é óbvio que seria terapia gênica, né? Seria terapia gênica.
Então tá, os outros ali, ó, transformação genética, nada a ver você tá transformando alguma coisa, transformando DNAs ali, não. Não transformou, você pegou um gene e inseriu, o gene estava ali já. Crossing over, nada a ver, né? Na meiose, a troca de pedaços de cromátide entre cromossomos homólogos, crossing over. Mutação, não, mutação é uma alteração no DNA, claro, que ocorre de maneira espontânea, aleatória, ao acaso, não tem como prever ali, então também não. Clonagem, pô, o que é uma clonagem? Clonagem é você fazer cópias de um indivíduo, você não fez cópia, você inseriu um gene terapêutico numa célula, depois colocou essas células de novo na pessoa para tratar algum tipo de condição. Beleza? Fechou? Crossing over, lembra? Crossing over é aquele... Você tem ali, ó, dois cromossomos, vamos botar aqui ó, azul, ó, os cromossomos homólogos, né? Eles formam um parzinho lá durante a meiose, aí na hora que eles separam, você pode encontrar isso aqui, ó, ele carregando, ó, um pedaço do outro, e aí o outro vai carregar um pedaço dele. Isso é bom, né? Variabilidade genética, isso é crossing over. Nada a ver com essa técnica, né? Foi isso que ele fez ali? Não, não tem nada a ver. Fechou, galera? Vocês entenderam ali? Terapia gênica. Eu quero só para fechar aqui, ó. Volta lá, ó. Para fechar aqui, ó. Nossa aula tá encerrando, tá? Nossa aula tá encerrando. Eu quero só que você fique atento a uma técnica mais recente. Sabe essa que eu falei para você do câncer? Da terapia gênica, que custou 400 mil dólares? Cara, a terapia gênica era meio que a menina dos olhos da genética quando ela surgiu. Caramba, olha só que incrível! Nós podemos tratar coisas enfiando o gene. Mas você concorda comigo que dá um certo trabalho fazer isso aqui? Tirar a célula, cultivar células em laboratório, manipular um vírus em laboratório, introduzir o gene no vírus, fazer com que o vírus infecte a célula, dá um certo trabalho. Aí veio a técnica de edição genética, a técnica de CRISPR. Cara, a técnica de CRISPR, ela explodiu a mente dos cientistas. Porque a técnica de CRISPR é muito mais barata. Ela permite que você chegue lá no DNA, ó, vou voltar aqui no DNAzão aqui, ó. Ela permite que você chegue lá no DNA da célula, no cromossomo aqui, ó. Apague uma sequência bem específica, tire aquilo lá através da enzima Cas9, né, que alguém falou aí muito bem, lembrou? Apague aquilo ali e altere por uma sequência diferente. Então você não precisa ficar inserindo os genes, usando o vírus. Cara, você vai especificamente lá dentro da célula, usa uma tesourinha, que é a Cas9, para cortar uma sequência, a sequência que você quiser, e você troca pela sequência que quiser. Então, olha que incrível. Você não precisa tirar célula, botar gene lá dentro, usar vírus, você apaga e substitui, isso é chamado edição de genes. É óbvio que uma tecnologia dessa tem muitas possibilidades, você sabe que tem muitas possibilidades, tanto para o lado bom, digamos assim, né, que é você possibilitar a cura de várias doenças genéticas que não tem cura. Então imagina a pessoa com diabetes. Cara, se você pudesse chegar lá nas células do pâncreas dela, apagar um pedacinho do gene que está com defeito e corrigir, isso não seria bom? Seria, a pessoa nunca mais precisaria injetar insulina. Você pode corrigir vários defeitos genéticos com isso. Mas, por outro lado, você pode também, né, existe a possibilidade de acabar editando o DNA para características que não sejam terapêuticas, que não sejam de doença, sejam características, sei lá, estéticas. Não, eu quero editar o DNA ali dos meus embriões para que eles tenham um cabelo X, Y, a cor do olho X, Y, sabe? Edição de DNA humano, isso é antiético, né? É proibido, na verdade. Teve gente que tentou fazer lá um rolo todo de editar embrião humano, foi preso, enfim. Mas, cara, a técnica tá aí, né? Ela vai avançar, vai evoluir. É loucura, né, velho? 2 cientistas ganharam um prêmio Nobel por causa da descoberta disso, né? Uma delas, inclusive, hoje se dedica a dar palestras no mundo inteiro para alertar as pessoas das consequências de usar a técnica de maneira irresponsável. Ela criou a técnica, mas viu que, caramba, a técnica que ela criou para fazer coisas boas pode ser usada para outro lado, então hoje ela está se propondo a alertar muito sobre isso. A edição de genes, ela é mais recente, então como o Enem é questão de banco, não cobrou muito isso, mas pode cair, tá? Pode cair, edição genética. Edição genética. Galera, olha só. A genética, ela é um assunto amplo,
é um assunto complexo, mas eu queria que vocês soubessem que a biotecnologia é o assunto predileto. Então, isso que a gente viu aqui de DNA recombinante, de terapia gênica, dos transgênicos, de melhoramento genético e talvez até uma edição genética é o que poderia aparecer com uma maior probabilidade aí na prova de vocês. Eu espero. Ó, terapia com célula-tronco. Terapia com célula-tronco é a mesma coisa que terapia gênica? Não, né? Porque na terapia com células-tronco você pega uma célula que não tem função e faz com que ela se transforme numa célula X que você quer colocar na pessoa. Então você não está inserindo genes, concordam? Você está usando células. Então é uma terapia com célula-tronco, é outra coisa. Tá? Imagina a pessoa tem uma doença degenerativa do sistema nervoso, ela está perdendo células nervosas e você dá um jeito de, em laboratório, produzir mais células nervosas para ela. Isso não é uma terapia gênica, você tem uma terapia com célula-tronco, tá? Terapia com célula-tronco. Cara, fingerprint, ó, você tem muitas perguntas, infelizmente eu não posso liberar vocês aqui 8 horas da noite, senão o pessoal todo aqui vai ficar maluco comigo, vai todo mundo querer a minha cabeça. Porque eles me desligam da live ali, o Vitão tá doido pra ir pra casa assistir o jogo do Grêmio, velho. Ele tá doido pra ir pra casa. Mas eu vou explicar rapidinho, porque vocês falaram, fala da eletroforese, fala da eletroforese. Beleza, qual que é a ideia rapidão aqui, ó? Rapidão. Vamos pegar até um slide aqui que tenha mais espaço, pode ser esse. Galera, assim, né? A eletroforese nada mais é do que um equipamento que serve para que você analise sequências de DNA, tamanhos, trechos, você coloca trechos de DNA para percorrer uma placa de gel, eletroforese em gel, e aqui usando um corante, e aquilo vai te dar uma imagem. Então o DNA, ele tem carga negativa, tá? Por causa do fosfato. O DNA tem carga negativa por causa do fosfato. Então você coloca uma placa de gel, você coloca polo positivo e negativo, então coloca um polo positivo aqui embaixo, por exemplo, e vai botar os pedacinhos de DNA nesse gel. Como o DNA tem carga negativa, né, por causa do fosfato, ele vai sendo atraído aqui para o polo positivo. E aí, você jogou pedacinhos de DNA de vários tamanhos, tá? Sequências de DNA de vários tamanhos. Quanto menor for o pedaço de DNA, mais ele vai conseguir percorrer o gel e vai chegar aqui, ó. Então, digamos que um segmento ficou aqui, o outro ficou aqui, o outro ficou aqui. Isso tem a ver com o tamanho. E aí você vai vendo, né, pedaços de DNA assim, ó. Você vai vendo isso aqui, ó. Isso te dá uma imagem de bandas de DNA. O Enem é apaixonado por isso, claro que sim. O Enem gosta de cobrar isso pra caramba. E aí o que você vai ver, né, cara? Por que esse tá vendo esse risquinho aqui, vou até mudar de cor de caneta, bora lá. Por que você tá vendo esse risquinho aqui na mesma posição que esse? Porque é o mesmo trecho de DNA, é a mesma sequência. Então ele para no mesmo lugar. Então você vai comparando, né? Você compara as bandas do DNA para ver suspeito de crime, e aí compara se o DNA que eles acharam na cena do crime tem o mesmo padrão de bandas do DNA do suspeito. Você faz isso aqui para fazer teste de paternidade, porque pensa, se eu tenho meu DNA, concordo que metade dele eu recebi do meu pai, metade eu recebi da minha mãe? Então se você analisa um pedacinho de DNA meu, ou o meu pai ou a minha mãe tem que ter aquele pedaço, porque ele não foi criado do nada. Então se você quer fazer um teste de paternidade e você está vendo aquelas sequências ali do filho, na hora que você encontrar um trecho de DNA daquela criança, você vai olhar para o pai e vai olhar para a mãe. Se nenhum deles tiver, esse filho não é do casal, cara. Então é isso, você vai comparando as bandas. É bem de boa, é bem tranquilo, tá? Então se você pegar umas 2, 3 questões, tá na reta final aí, ó, não quero que você fique estudando amanhã ocupando a cabeça, é relaxar. Mas se você tá inseguro nisso, bate o olho numas 2 questões, esse aqui é tudo igual, velho. É tudo igual, não tem erro, você vai mandar bem pra caramba. Fechou, galera, agora... Fechou, a preparação tá feita, você passou uma maratona Enem aqui, ó, ralando, assistindo várias lives, explodindo a mente, muita informação essa semana, e eu tenho certeza que você está preparado, tá pronto pra caramba pra chegar lá domingo e detonar. Agora, o que eu espero de você amanhã? Que relaxe, que descanse. O Enem é uma prova de resistência. Você vai encontrar 45 questões de matemática, meu Deus, ninguém merece isso. Mas você vai encarar de frente porque você teve uma baita preparação aqui,
com o Piuzeira nessa semana, com live hoje do Vavaquinho, você teve preparação. Química, Rainha Babi, você teve preparação. Live do Jubijubão, teve live minha com a Babi. Cara, você teve muitas lives e eu tenho certeza que você está preparado. Confie, tenha confiança, vá com fé, foco. E eu fecho aqui a minha live agradecendo demais que já são 7h30 e tem 2.700 pessoas assistindo nesse momento. E eu vou deixar uma frase que eu tava pensando agora, antes da live eu tava pensando, eu vi a palestra de antes, né? Pô, o cara falou bem demais, deu várias lições de vida para vocês, não só para prova, né? Lições de vida. E eu gosto muito de uma frase, porque eu não sei vocês, mas eu tenho vários sonhos, né? Eu tenho vários sonhos na minha vida, eu acho que os sonhos é que nos movem, assim. Quem não sonha com nada, cara, acaba não tendo ânimo para conquistar as coisas. Um dos meus sonhos eu tô realizando aqui, ó, que é estar falando às 7h30 da noite para 2.700 pessoas e talvez ajudando de alguma forma com que vocês possam se sentir mais confiantes para fazer a sua prova. Mas tem uma frase do Lindolf Bell que eu acho muito massa, que é o seguinte: menor que os meus sonhos eu não posso ser. Menor que os meus sonhos eu não posso ser. Então se você tem um sonho, velho, você tem que lutar para ser maior que os seus sonhos. E você vai fazer uma prova domingo porque você tem um sonho de chegar a algum lugar. Então encare isso de frente, porque menor que os seus sonhos você não pode ser. Foi um grande prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Um beijo no coração, sucesso, boa prova, detone. Estamos todos aqui torcendo muito por vocês. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.